Ricardo Cizílio, historiador, escritor e doutorando pela UFBA. Bom dia, boa tarde, aliás, é um prazer. Malu Fontes e eu vamos conversar com você. Muito obrigado pelo livro, pela generosa dedicatória, rapaz, que você me deu, viu? Agradeço muito, eu vou começar a ler, eu estava viajando, ainda hoje eu vou mergulhar nele. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você, Ricardo? Tudo jóia, doutor Mário, como vai? Malu, muito boa tarde. É um Hello. prazer enorme estar aqui. Primeiro, porque sou ouvinte da rádio, então Que bom. ouço de manhã e ouço meio-dia, então quase que diariamente eu ouço a rádio, então é um prazer. Segundo, porque poder falar com duas pessoas, Malu, que é uma pessoa muito querida, e o senhor, porque é uma pessoa que é uma personalidade política importante da cidade, com uma memória que me deixa admirado a sua memória. Então, é um prazer muito grande estar aqui batendo esse papo. Muito bem, Ricardo. Eu vou deixar a primeira pergunta para Malu. Diga, Malu, Oi, o que é que você Ricardo. quer Oi, saber aí do Ricardo. grande Ricardo? Bom, primeiro eu quero que ele fale um pouco assim para quem nos ouve agora, né? Marighella é uma grande personagem da história, diria, da história recente brasileira. Quando a gente fala em história, a gente está falando, né, de um longo período de tempo. Então, eu queria saber, assim, a gente, né, tem um filme, que é um filme baseado numa biografia de Mário Magalhães, jornalista baiano também, outro queridíssimo da gente aqui. E o filme é, né, um passeio, claro que é uma obra livre, aberta, uma adaptação livre, mas pela biografia de Marighella. E o seu livro, Ricardo, é um livro muito interessante, que inclusive passeia sobre as biografias de Marighella. Né? O que é que o seu livro tem assim de diferente dos livros já escritos sobre Marighella? A partir do momento que você vai fazer né, um trabalho acadêmico, vai pesquisar, né, com um compromisso de historiador, historiador baiano, que é a proximidade, isso ajuda um pouco, né, ou não, só conhecer a família, ter acesso a depoimentos de familiares dele. O que que o seu livro é? Que histórias o seu livro conta sobre Marighella e que histórias o seu livro conta que os outros não contam? Eu comecei essa pesquisa em 2014, quer dizer, comecei antes, mas quando entrei no mestrado em 2014, eu tinha uma questão que eu queria responder, que era saber como Marighella tinha sido eleito, porque as biografias, todas as biografias, elas sempre dão maior atenção aos últimos anos de Marighella, que é a fase da LN, de combate à ditadura militar. E sempre me interessou a política, e ele foi deputado federal constituinte pela Bahia, o primeiro comunista eleito pelo Estado. E a resposta das biografias sempre foi muito fácil. Ele dizia que Marighella era um sujeito muito famoso na Bahia e por isso que ele se elegeu em 45. Só que me chamava a atenção porque ele saiu da Bahia para ir para o Rio de Janeiro, entre outras coisas, para terminar a sua faculdade de engenharia em 35. Então tinha um lapso de 10 anos e as biografias diziam que ainda assim ele foi eleito por conta disso, porque ele era muito famoso na Bahia pela sua militância. Eu comecei meu trabalho pesquisando isso e ao longo da pesquisa eu fui entendendo que essas biografias, o conjunto das biografias, há 4 biografias sobre Marighella, do Jorge Nova e da Cristiane Nova, do Emiliano, do Edson Teixeira Júnior e a última do Mário Magalhães. Esse conjunto de biografias acabaram reforçando ou criando um personagem um tanto Sem quanto contorno. mitificado desde o seu nascimento. Parecia que esse personagem era predestinado desde o seu nascimento. É assim que ele é descrito. Então, o meu livro acaba sendo diferente dessas biografias, porque primeiro que ele não é uma biografia, e segundo que eu faço uma crítica a esse olhar dos biógrafos que enxergam Marighella da morte para a juventude. E aí querem encontrar sentido em tudo, como se ele fosse revolucionário desde a infância. Então, o meu livro ele diferencia por isso, porque eu de alguma forma humanizo. E aí digo, olha, esse sujeito não precisa ser o mais famoso, o melhor aluno da Politécnica para ele ser um grande personagem da história pública brasileira. Então, meu livro se diferencia nesse sentido. É, Ricardo, Marighella, no que eu li, conheci,
muito menos do que você, evidente. Ele tinha duas características assim que marcaram muito a vida dele: a inteligência brilhante e a coragem absolutamente inclassificável. Ele era um sujeito audacioso, corajoso, ele não media assim muito as coisas, ficava com qualquer tipo de receio. Ele era filho de uma neta de escravos com um italiano. Morou muito tempo aqui na área ali da Baixa de Sapateiro, naquela região. O que é que você vê assim mais humano na característica, no personagem Carlos Marighella? O que você aponta é, de fato, todas as pessoas, e aí os depoimentos, eu tive a sorte de ainda conseguir entrevistar 3 pessoas que conviveram com Marighella, que ajudaram na refundação do Partido Comunista, seu Armínio Guedes, que era um baiano, da família toda de comunistas, e também outro comunista muito antigo, também da década de 40, o Luiz Contreras, um engenheiro, e também a dona Clara Scharf. E, além disso, todos os depoimentos dizem dessa característica peculiar de Marighella, que é essa coragem e essa inteligência. Todo mundo reforça isso. Tem até uma coisa, não é engraçada, porque nunca é engraçado quando se fala de tortura. Mas quando Marighella morreu, ele deu o delegado que torturou Marighella em 36 deu uma declaração sobre Marighella, isso em 69. Esse delegado dizia que no PCB só tinha um sujeito valente, que era esse baiano chamado Carlos Marighella. Isso o delegado que torturou ele, né? Ele, de fato, a valentia, a coragem dele eram características. Mas, olhando os depoimentos das pessoas que militaram com ele, dizia que Marighella tinha esse aspecto muito diferente dos comunistas, ou da visão que a gente tem dos comunistas da década de 40, 50, que é o sujeito sisudo, é o sujeito... o próprio Arruda Câmara, que era o segundo nome do PCB durante 30 anos depois de Prestes, era um sujeito de um trato muito difícil, é o que a documentação, os depoimentos dizem. Por outro lado, Marighella traz essa coisa, Rizéria ia dizer isso, uma coisa mais baiana, uma alegria, um gingado. Então ele disse que tratava todos, as pessoas diziam, o próprio João Falcão, que foi um militante, depois João Falcão disse que só teve uma questão difícil com ele, quando Marighella, ele chegou atrasado para encontrar com Marighella, mas que João Falcão dizia que Marighella era essa pessoa que era muito diferente dos dirigentes comunistas, porque ele ouvia as pessoas, ele conversava, ele era humano, então ele era alegre. Então, reza a história de que ele participava de carnaval. Sim. O filho dele, Carlinhos Marighella, disse que Marighella foi para a Rússia e, quando voltou da Rússia, veio com um gravador e fez novela para o filho. Quer dizer, é um comunista humano, assim, ele desmistifica o que a direita tenta colocar ele como o terrorista sanguinário que mata as pessoas a sangue frio, o que é uma grande bobagem. Eu tive a oportunidade, primeiro eu conheci muito e conheço muito Carlinhos Marighella, que inclusive foi deputado estadual quando eu fui prefeito de Salvador. Tivemos sempre um contato muito grande. E entrevistei ele com Clara, a viúva, aqui nesse estúdio da Rádio Metrópole. Nós tivemos juntos aqui, conversamos muito sobre essa história dele. E ele sempre foi uma pessoa fascinante. Tem aquela história daquele, já no Central, responde uma prova em versos e faz a mesma coisa na Escola Politécnica, não é? Então, e esse lado Exato. dele carnavalesco, isso era verdade. Ele era bem baiano, assim, nesse sentido, não era aquela coisa toda. Mas ele acabou virando, no filme a gente vê aquele infeliz daquele delegado
No filme tem outro nome, mas é Sérgio Fleury. Fleury, pois é. Que foi quem armou aquela toda coisa, né? Inclusive com os dominicanos que acabaram indicando. Um deles, inclusive, Frei Tito, acabou se suicidando em Paris, não aguentou as torturas, né? E isso tudo, rapaz, ao mesmo tempo também, o Ricardo mostra, e acho até que o filme e esse seu livro ajudam bastante, porque tem muita gente que fica pensando que só a ditadura é que vai resolver o problema do Brasil, acabar com a corrupção, acabar com a desordem, vai fazer com que a família seja pai, mãe, não tem negócio disso e daquilo, essas coisas. E a gente vê que tudo isso não tem nada que ver, né, Ricardo? Absolutamente. E é engraçado que esses discursos são repetitivos até, porque na década de 60 era contra o fantasma do comunismo, e as histórias vão se repetindo de alguma forma. Getúlio Vargas, quando dá o golpe de 37, a partir de uma fake news lá o Plano Cohen, é feito por Olímpio Mourão Filho, mesmo que começou o golpe de 64. Ó. Exato. As histórias se repetem. É o fantasma do comunismo em 37, depois é o grande fantasma do comunismo em 64. E aí eu fico pensando nos dias atuais, essa mesma coisa, vira e mexe, vem essa história de que nossa bandeira não vai ser vermelha aqui, contra o comunismo. Tem um projeto de lei do Eduardo Bolsonaro que é para criminalizar o comunismo. Eles ficam pegando fantasias, ficções, para repetir as histórias que não existem. Essa é a verdade. Então, é só um pano de fundo para estabelecer golpes. Em 64 se dizia isso, que era contra uma ditadura que os comunistas iam estabelecer. Os comunistas não tinham... Assim, para a gente lembrar mais precisamente da história, os comunistas entendiam que, em termos do jargão comunista, devia ter uma revolução burguesa, porque o Brasil não tinha condições de ter um comunismo naquela época aqui no país. Então, dizer que o PCB ou que os comunistas queriam fazer uma ditadura, fazer uma nova União Soviética é uma bobagem sem fim. É uma bobagem sem fim. A diferença, no caso de Marighella, é sobre os caminhos que vai ser tomado após a implantação da ditadura, porque o PCB, que ele foi dirigente por mais de 3 décadas, entendia que deveria fazer uma oposição dentro da institucionalidade, enquanto ele já não acreditava mais nisso. Ele já tinha visto a experiência de Cuba, já tinha ido na China, admirava o Vietnã, então ele entendia que a luta armada era o caminho mais viável, e não o que o PCB entendia que era a luta democrática, fazendo nota de repúdio. É engraçado nota também. De repúdio, né? E nota de repúdio voltou à moda também, né? Ah, pois Tudo é boa, Malu. Todo dia, Tudo hoje rapaz. É nota de repúdio. Oi? Agora, você vê o seguinte, o presidente Bolsonaro, há pouco tempo, estava nas Nações Unidas dizendo que ele encontrou o país à beira do socialismo. Eu não sei aonde que ele achou isso. Sim, mas Malu, essa foi ótima mesmo, você lembrar aí. Rapaz, eu não suporto ver no Jornal Nacional, eles pegam assim um iPhone e botam lá. O presidente do Senado disse não sei o quê. O presidente aqui não adianta zorra nenhuma, vai para lugar nenhum, não movimenta nada, não contém porra nenhuma, rapaz. Diga aí, Malu. Olha, é assim, primeiro, Ricardo, seu livro tem quanto tempo de publicado? Se explicar para as pessoas, a gente está em Salvador, eu acho que logo depois do seu livro veio pandemia, veio essas coisas, né? Desde quando seu livro está pronto, onde a gente acha, né? Um livro da EDUFBA, eu acho muito bacana também num momento como esse, em que a universidade está sendo atacada de várias formas, a gente, né, ter memórias, registros que estão acontecendo e sendo produzidos no contexto da universidade. E eu queria que você falasse assim da participação, assim, é um objeto de estudo muito interessante, porque é baiano e tem uma família aqui. Como foi o processo de colaboração? Você teve acesso a alguma coisa
digamos, a materiais diretamente da fonte da família, porque nós temos a família aqui, né, temos Carlinhos, né, temos Maria Marighella, que é neta, que agora foi eleita vereadora de Salvador. Então, qual a relação que o seu livro tem, né, dessa família que continua e que tem um nome tão forte na cena baiana e reingressa de novo na política através de Maria? O livro ele foi lançado no segundo semestre de 2019, então a gente inclusive estava esperando que o filme fosse lançado também no segundo semestre de 2019, e todos já sabem que o filme tem uma série de implicações para ser lançado e foi lançado somente agora, 2 anos depois. Ele é publicado pela EDUFBA, a editora da UFBA, e tem todos os problemas de ser uma editora de uma universidade, que não é editora comercial, inclusive para divulgação, para distribuição. Então, ele está no site, ele é vendido no site, nas livrarias da EDUFBA, mas elas ainda estão fechadas, porque a universidade está fechada ainda. Então, tem na página da estante virtual, a página da EDUFBA, encontra. A EDUFBA também pelo WhatsApp, vou até fazer uma pesca aqui, 99732-6726. A EDUFBA envia o livro. Repita aí, Ricardo, repita aí. 99732-6726 é o WhatsApp da EDUFBA. A EDUFBA envia o livro e, pesquisando na internet, eu até um dia pesquisei curiosamente, achei o livro sendo vendido na Amazon, nas Americanas. Então, tem algum livreiro que colocou, né, com parceria com esses grandes sites. Bom, sobre a família, eu tive contato inicialmente mais próximos com o Carlinhos Marighella. Conversei com o Carlinhos algumas vezes. Ele sempre foi muito generoso comigo, sempre se colocou à disposição no que pudesse ajudar, mas ele não tinha documentação. A documentação que ele tinha, ele me falou que já tinha passado todas, ou para Emiliano, que foi o primeiro biógrafo de Marighella, Emiliano José, ou para Mário Magalhães. Então ele tinha passado toda a documentação que ele tinha, mas ele sempre se colocou à disposição. Então, eu, por exemplo, consegui entrevistar a dona Clara Schaff através do contato dele. Então, pedi a ele intermediou. A família nunca fez nenhuma questão, nenhuma objeção ao meu trabalho, muito pelo contrário, sempre foi entusiasta. E o resultado também nunca me disseram nada, nem a favor nem contra. Na verdade, é a favor, que eles sempre acham que todo livro produzido, toda obra, seja ela biográfica, cinematográfica, ajuda no que eles têm de mais caro, que é a preservação da memória do pai. No caso de Carlinhos ou de Maria, do avô, é a preservação da memória. Então, o meu livro também é importante nesse sentido, porque, ainda que seja um outro olhar, como diz o subtítulo, ele faz parte de um conjunto da memória de Marighella. Ricardo, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: houve uma polêmica, ainda está viva essa polêmica, vivíssima, né? Em torno da escalação do Seu Jorge, um ator negro, como hoje a gente usa esses termos dentro do movimento identitário, um negro retinto, né? Usa-se essa expressão que os negros que não são mais de tom mais claro de pele, que seria toda uma diferença dentro desse processo do identitarismo, de revisionismo histórico ou das críticas ao racialismo que se faz. Então, o Seu Jorge, você é um negro retinto, interpretando Carlos Marighella, que para uma geração, e no vocabulário da geração que até agora escreve sobre história, falava Carlos Marighella, um mulato, né, de Caetano Veloso a historiadores. Como é que você, que conviveu com essa memória de Marighella, mergulhou na vida de um personagem durante um tempo de um mestrado, de um livro, como aparece nas biografias de Marighella e no que você leu sobre Marighella, que não está nas biografias, dessa relação dele próprio com a negritude dele? Ele se descrevia ou não se autodescrevia, já que hoje a gente fala muito disso, né, que nossa condição étnica é autodeclaratória. Ele se definia como negro, como mulato, como mestiço, como miscigenado. Você encontrou alguma coisa sobre isso? Porque esse é um tema hoje que ferve em relação à direita e esquerda, em relação ao filme, por conta do Seu Jorge. Olha, Malu, você falando aí, eu me lembro da primeira palestra que eu fui dar, e uma militante do movimento negro me questionou o porquê que eu não fazia uma discussão racial de Marighella. Eu expliquei para ela que, primeiro, não era um objeto do meu estudo específico e tinha outras pessoas mais capazes nesse sentido.
Primeiro, sobre a polêmica do filme, eu acho que ela é, a meu ver, uma falsa polêmica, né? Porque eu estou fugindo de uma discussão do colorismo, eu entendo a discussão do colorismo, reconheço, mas eu sou mais adepto do que propõe Sueli Carneiro, que é uma militante do movimento negro da década de 70, uma intelectual brasileira, que com os negros não só os pardos e retintos, né? Tem muitas nuances os negros. Então, Seu Jorge, por ser retinto, para mim não é uma polêmica. Até porque, se fosse o contrário, é muito comum o contrário. Um dia, há pouco tempo, a Caixa Econômica Federal fez uma peça publicitária em que colocava Machado de Assis como homem branco. Só deixou de veicular quando teve briga. Então, assim, o tom da pele, em relação ao filme, isso não me diz muito. Agora, Marighella, e aí a gente precisa situar esse sujeito historicamente, porque as discussões de hoje não são as discussões da década de 30, 40, 50, e inclusive dos comunistas. Marighella não faz um discurso, por exemplo, se chamando de negro. Eu estou estudando nesse momento no doutorado a atuação dele parlamentar. Então, ele não faz um discurso na perspectiva identitária que a gente tem hoje, mas ele reconhece essas questões. Agora, pelo que eu percebi da leitura de Marighella, ele tá conclamando o Brasil muito mais numa mestiçagem. Por exemplo, o documento que todo mundo fala, quando ele reivindica ser malê, alçar, é um poema chamado Canto dos Atabaques. E nesse poema ele está chamando, na verdade, o Brasil para a mestiçagem do PCB da década de 30, de Gilberto Freire, que ele fala: minha avó, eu sou filho de uma negra, minha avó é alçá e meu pai é o italiano. Viva a mestiçagem, o Brasil é um país mestiço. Então, o Marighella ele está se identificando como mestiço. Óbvio que isso não coloca ele fora de questões raciais. Eu estou no parlamento agora, tinha um deputado baiano, inclusive, que foi dono de jornal, chamado Altamirano Requião, que eu estou escrevendo sobre uma fala dele em que ele dizia que não permitia, quando o Marighella estava interrompendo ele, ser interrompido como homens de sua cor. Essa frase é racista e tem dois vieses, que é da questão também dos comunistas serem chamados de vermelho. Mas óbvio que aqui e acolá Marighella sim deve ter sofrido e sofreu racismo. Tem uma notinha de jornal da década de 50 em que ele fala que não aceitava ser chamado de mulato segurança de Prestes, mas ele, pelo que eu tenho encontrado de documentação dos escritos dele em primeira pessoa, não tem nenhuma referência a ele como homem negro como a gente toma hoje, mas tem, óbvio, como um homem negro que valoriza a mestiçagem do Brasil. Muito bem, olha, Ricardo, muitíssimo obrigado, viu? Foi um prazer nós conversarmos com você, parabéns aí pelo seu trabalho, viu? E espero que você continue e a gente volte a se encontrar aqui. Muito boa obrigado, tarde, Mário, obrigado. Uma boa tarde. Professor Malu, uma boa tarde, obrigado a todos. Valeu. Beijinho, Ricardo. Parabéns e sucesso.